Boa noite, amados irmãos. Que a graça, a misericórdia, o amor de Deus continue nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando, nos sustentando e que possamos cada vez mais continuar perseverante, esperando no Senhor, para que Deus continue nos dando graça e nós possamos cada vez mais caminhar e viver pela fé. Mais uma vez, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, na vida da igreja, e expressar a alegria e a satisfação de poder estar juntamente com os irmãos para poder meditar na palavra do Senhor e compartilhar daquilo que Deus tem proposto no nosso coração. Gostaria de falar com os irmãos nessa noite de um assunto tão essencial e importante para a vida do crente, porque é uma situação que o descrente ele não vê tanta urgência, tanta preocupação, tanta diligência. É uma situação que na vida do descrente ela não tem tanta ênfase, porque assim ele caminha e assim ele vive. Mas na vida do cristão não, na vida daquele que já entregou a sua vida a Jesus, na vida daquele que é uma nova criatura em Cristo, na vida daquele que não vive mais ele, mas Cristo que vive através dele, onde tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele venha a conduzir através da sua vida, é segundo a palavra de Deus, é imitando a Jesus, é imitando os homens que foram inspirados por Deus para descrever a palavra de Deus, que é o árbitro das nossas vidas. Gostaria de iniciar a nossa leitura, mas que já é o tema da nossa meditação, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já está separado aqui na minha Bíblia, onde Paulo, aos irmãos de Tessalônica, Paulo fala de diversos assuntos importantes para a vida do crente. Paulo fala para se regozijar sempre no Senhor, Paulo fala para orar sem cessar, Paulo fala para que em tudo devemos dar graça, porque diante de tudo está a vontade soberana de Deus. Paulo fala para que não venhamos extinguir o Espírito Santo ou não deixar com que o Espírito Santo de Deus venha agir sobre as nossas vidas. Paulo fala para que não se devem desprezar as Escrituras ou as profecias, desprezar a palavra de Deus. Paulo fala que é para examinar tudo, reter tudo aquilo que é bom, que é benéfico para as nossas vidas. E no versículo 22 aqui, por onde nós vamos caminhar nessa meditação, Paulo fala assim, abstende-vos de toda a aparência do mal. Paulo fala para que a gente possa evitar, para que a gente venha recusar, para que nós venhamos a não aceitar, a se manter distante, afastado, a se manter longe de tudo aquilo que expressa a aparência do mal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. De certa maneira, aqui está dizendo para que a gente possa fugir. Podemos estar longe, distante, afastado. Nós devemos estar separados de tudo aquilo que transmite, que expressa a aparência do mal. Tudo aquilo que para nossas vidas vai ser algo ruim, nocivo, prejudicial, tudo aquilo que vai fazer com que a gente possa se prender, com que a gente possa praticar, com que a gente possa viver de uma maneira onde o mal faz parte da nossa vida. Então é uma das recomendações que Paulo faz aos irmãos aqui na igreja em Tessalônica, e nesses dias lendo e estudando, é uma aplicação, um ensinamento para cada um de nós, que é abster-vos de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que é prejudicial à nossa vida pessoal, tudo aquilo que é prejudicial à nossa família, tudo aquilo que é prejudicial à nossa vida espiritual, tudo aquilo que é prejudicial ao nosso trabalho, tudo aquilo que é prejudicial à nossa maneira de pensar, de falar, de agir e de viver. Por isso, iremos repetir essa frase: abstende-vos de toda a aparência do mal. É evitar, quando o mal vier,
recusar, é não aceitar, é não estar próximo, é manter-se distante, longe de tudo aquilo que tem aparência do mal. Vamos caminhar um pouco em alguns versículos no livro de Provérbios. Livro de Provérbios que tem como tema os princípios universais para a vida, ou os ensinamentos, as instruções primordiais, né, que abrangem todas as áreas da nossa vida, que ela abrange todas as faixas etárias de idade, né, tem instruções para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o homem, para a mulher, tem ali a instrução para o idoso, tem instrução para o crente, instrução para o descrente. Então, o livro de Provérbios, ele expressa a sabedoria, expressa o conhecimento, expressa a prudência, expressa o temor do Senhor, expressa a instrução, expressa o ensinamento. Então, portanto, vamos caminhar em alguns versículos onde fala sobre o mal, fazendo contexto para aquilo que estamos iniciando em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Provérbios capítulo 27, versículo 12. Provérbios capítulo 27 e versículo 12. Aqui vamos ler. O avisado vê o mal e esconde-se. Aquele a quem já foi avisado, a quem aquilo que já foi informado, a quem aquilo que já foi dito, ensinado, orientado. Então aqui Salomão ele começa dizendo, aquele a quem já foi avisado, aquele que tem conhecimento do que é mal. Quando ele vê, quando ele enxerga, quando ele observa, quando ele sente o mal, aqui diz que ele se esconde. E o esconder aqui, vamos levar para aquele contexto de 1 Tessalonicenses, é evitar, é recusar, é não aceitar, é se manter longe, distante e afastado do mal. Quando nós vimos ou quando você vê, e aliás, você foi avisado daquilo que é mal para a sua vida, você se mantém separado, distante, você se mantém longe. Então, o avisado vê o mal. O avisado, ele enxerga o mal. O avisado, ele observa o mal. O avisado, ele sente o mal e ele se esconde. Mas os simples passam e sofrem a pena. Mas aqueles que têm atitude de simplicidade, atitude de ingenuidade, atitude de que não tem nenhuma importância, atitude daquele que, olha, não se deve dar tanta ênfase ao que está se falando, ao que está acontecendo, porque não é da maneira como dizem, não é da maneira como se é. Mas aqui ele diz que aqueles que são simples, e aqui não está falando de uma simplicidade, como a Bíblia diz, né, no sentido da humildade, mas daquele que não dá tanta importância, daquele que não observa além do que se está vendo. Então ele diz, mas os simples passam e sofrem a pena. O simples nesse sentido que vê o mal e não evita, é aquele que prefere sofrer, é aquele que prefere padecer, é aquele que prefere se angustiar, é aquele que prefere se entristecer, toma para si uma cruz, como eu disse esses dias para um colega, tratando da situação decorrente na vida de uma companheira de trabalho. E eu disse para ele, olha, existem situações que ocorrem em nossas vidas, que está à vontade ou à permissão de Deus. E nós caminhamos com aquela cruz, e a cruz podemos exemplificar e figurar o sofrimento, uma situação de tribulação, de adversidade, algo que nos entristece, algo que nos causa alguma situação ou situações que nos levam a se sentir mal. Mas eu disse para ele que existe algumas cruzes, ou alguma cruz, que somos nós mesmos que construímos. Somos nós mesmos que pegamos a madeira, os pregos e a construímos, colocando sobre as nossas costas,
sobre os nossos ombros, colocamos sobre nós e passamos a carregar aquela cruz, passamos a carregar aquele fardo pesado, porque adquirimos para nós um mal talvez que já foi avisado, um mal talvez que já foi dito por alguém, um mal que talvez já foi orientado, que já foi instruído, e alguém disse, olha, não faça isso porque não é bom. Não caminhe por esse caminho porque não é bom. Não tome essa atitude porque não é bom. Não faça tal situação em sua vida, não tome para si porque isso não é bom. E o contrário de bom é mal. Por isso o avisado, quando ele vê o mal, ele simplesmente se esconde, ele se abriga, ele se refugia, ele deixa o mal passar por ele e o mal nem o vê. Mas os simples, aqueles que acham que não tem importância, que não vale nada, aqueles que não vê que o mal ele pode ser prejudicial, danoso, nocivo à sua vida ou à nossa vida, ele passa adiante, ele toma para si e sofre a pena. Ele carrega para si um fardo, uma cruz pesada, por muito tempo, por pouco tempo, mas seja por muito ou por pouco tempo, ele carrega para si esta cruz e continua caminhando com ela. Provérbios capítulo 22, vamos ler mais um versículo, aonde a palavra de Deus ela aborda esse assunto. Capítulo 22, o versículo 3. Aqui Salomão diz, o prudente prevê o mal. Aquele que é prudente, aquele que é cauteloso, aquele que é zeloso, aquele que está atento, que é vigilante, que observa com toda a atenção e diligência. Aquele diz que ele prevê. Prever, ele sente o mal. Ele tem aquela sensação de que alguma coisa não vai dar certo, não vai dar errada. Aquilo que ele irá dizer, aquilo que ele irá fazer, talvez não vai produzir um bom resultado, não vai lhe trazer benefício. Então ele tem aquela sensação, isso é muito das mães, que quando dizem, olha, eu estou com um aperto no meu coração, estou com uma sensação ruim, e infelizmente quando algumas mães dizem isso, acaba acontecendo alguma coisa no seu lar, na sua família, com seu filho, com alguém. Então nós crescemos e ouvimos, e até hoje podemos ouvir algumas mães dizer, estou sentindo algo ruim, um aperto no meu coração, uma angústia. Então aqui diz, que o prudente, ele prevê o mal, ele sente o mal. E qual é a atitude desse que é prudente, zeloso, precavido, diligente, vigilante, daquele que está atento quando ele sente que à sua frente ou à sua volta alguma coisa vai acontecer, ou quando ele está adiante dele, dirigindo, andando, caminhando, ele sente alguma situação que lhe causa angústia. Ele prevê que algum mal vai acontecer. Então ele também se esconde, ele também se refugia, ele também se preserva, ele também evita, ele também não vai adiante, ele não fala, ele não caminha, ele tem uma atitude de não concordar, ele tem uma atitude de discordar, porque ele sente que aquilo é mal, ou aquilo vai trazer mal. Ele sente que aquilo é danoso, aquilo é prejudicial, ou aquilo que ele está sentindo, aquele sentimento de angústia, de dor, de sofrimento, aquele sentimento onde ele sente que não vai dar certo. E não é na questão do pessimismo, não é na questão de intuição, é algo que realmente é profundo. Então, quando ele prevê o mal, ele se esconde. Mas aqui, novamente, Salomão nos adverte que aqueles que são simples, aqueles que querem agir na ingenuidade, aqueles que querem agir de maneira a não dar importância para aquilo que está sentindo, que parece ser algo ruim, eles passam, eles tomam para si, eles caminham para a frente, ele continua avançando e acabam
pagando. É como aquele ditado que as pessoas dizem, né? Eu estou disposto a pagar um preço, estou disposto a ser como Tomé, eu quero ver para quê? Para crer. Desculpa, se realmente isto é verdade. Se realmente o que você está dizendo não é pessimismo, se realmente o que você está dizendo não é algo contrário àquilo que eu penso, àquilo que eu entendo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o prudente, aquele que é cauteloso, que é zeloso, que é cuidadoso, que é diligente, aquele que observa com atenção as coisas ao seu redor, a sua vida, ele prevê, ele sente que alguma coisa ruim pode acontecer ou vai acontecer. Então ele se preserva, ele se guarda, ele evita, né? Ele não caminha, mas aquele que é simples, aquele que não vê o perigo, aquele que não enxerga o mal, ele passa adiante, ele continua, ele avança diante da sua posição, da sua decisão e acaba pagando, e costumamos dizer, né? Pagando o preço. Vamos lá em Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, e vamos meditar em alguns versículos também, né? Vamos ler alguns versículos lá em Gênesis capítulo 39 e tomar como exemplo de prudente daquele que prevê o mal na vida de José. E por que que José ele fugiu, ele evitou? Por que que José recusou? Por que que José não aceitou? Por que que José correu daquele mal? Gênesis capítulo 39, ele vai até do versículo 1 até o versículo 23. Mas do versículo 1 até o versículo 6, mostra que José, ele foi levado, né, vendido e comprado por Potifar, que era um oficial da guarda de Faraó. Então Potifar colocou José dentro da sua casa e confiou tudo que ele tinha nas suas mãos. Além de Potifar, José diz, né, que nenhum outro teria ou tinha poder além dele. Então Potifar estava em primeiro, José em segundo. Tudo aquilo que José dissesse era dito. Tudo aquilo que José fizesse era feito. Então José ele teve por parte de Potifar a autoridade para poder dirigir tudo aquilo que estava na sua casa. Tudo aquilo ele poderia usar, usufruir, ele poderia conduzir. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José. A Bíblia diz que tudo aquilo que José fazia, ele prosperava em suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor abençoava em José em tudo aquilo que havia na casa de Potifar e também na sua fazenda e no seu campo. A partir do versículo 6, José diz assim, olha, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse-lhe, deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Não me proibiu de poder usufruir de nada do que tem nesta casa, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Mas aquela mulher tentou José, aquela mulher persuadiu José, aquela mulher diante de José era alguém que expressava a aparência do mal. Mas olha o motivo, a razão, a circunstância que levou José a não atentar para a aparência do mal, porque muitas das vezes a aparência do mal, ela não vem como uma coisa ruim, ela não vem como uma coisa feia, ela não vem como uma aparência da qual nós olhamos e falamos, olha, isso aqui para mim não é bom. É como um alimento que quando estamos com fome e nós olhamos para aquele alimento e dizemos, olha, isso aqui está com uma cara boa, isso aqui está com aparência boa.
Isso aqui está com uma cara, uma aparência muito gostosa, então nós vamos lá e comemos e comemos e comemos, mas depois nós sofremos. Porque aquele alimento que tinha uma aparência boa, tinha uma cara boa, porque assim nós dizemos, e nós comemos, ele nos causou um sofrimento, porque vinha ali uma disfunção estomacal, ali causou uma diarreia, outra coisa talvez pior. Então é como o olhar de um alimento que parece estar bom, mas depois de comermos, ele nos causa um mal. E olha o que José diz para essa mulher: porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade, como eu vou fazer o mal e pecar contra Deus? Como é que eu vou olhar para aquilo que expressa a aparência do mal, para aquilo que vai me fazer praticar o mal, para aquilo que vai me fazer viver de maneira a praticar o mal e pecar contra Deus? Existe, irmãos, um instrumento que, assim como Paulo fala lá, retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Existe um instrumento do qual nós estamos fazendo uso até mesmo neste momento, que é a internet. Mas podemos dizer quantos benefícios, quantas coisas boas a internet tem nos proporcionado, quantas coisas benéficas, para que a gente possa ler, estudar, compreender, buscar, conhecer através da internet. Mas sabemos que a internet também é uma das armas fundamentais de Satanás para poder persuadir o crente através do mal. Do mal que ele quer que nós venhamos a praticar, do mal que ele quer que nós venhamos a viver, do mal que ele quer que nós venhamos a fazer. E muitas das vezes nós não evitamos, muitas das vezes nós não recusamos, muitas das vezes nós aceitamos, nós nos aproximamos, nós temos contato com a aparência do mal. Esses dias estava ouvindo alguns hinos pela internet, e entre um hino e outro me vem aquelas mensagens, aquelas propagandas, aquelas notícias que se postam na internet de alguém que está colocando algo. E tanta coisa indecente que vem, que acaba nos entristecendo, que nós não queremos mais nem ouvir os hinos. Muitas vezes estamos ali pesquisando algo, até mesmo para estudar a palavra de Deus. E entre um versículo, uma tradução, seja no grego, no espanhol, seja no português, e estamos ali buscando uma tradução mais próxima daquilo que nós queremos meditar com os irmãos. E me vem aquela maldita propaganda, aquela maldita mensagem. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos prender àquilo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos atentar para aquilo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser atraídos, seduzidos, engodados pelo desejo desenfreado da nossa carne. Assim Tiago fala: não diga de Deus que nós somos tentados, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados, atraídos, seduzidos por causa do desejo desenfreado da nossa carne de uma velha criatura. Mas quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o que é novo na vida do ser humano quando ele conhece a Cristo? É ele temer a Deus. Então o temor a Deus fez com que José fugisse da aparência do mal. Porque o mal insiste. Aquilo que é mal, ele persevera em tragar, em poder prender, em poder acorrentar, para que a gente deixe de temer a Deus e guardar os mandamentos. Mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio do entendimento. E aqui do versículo 10 em diante diz: e aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos. E José estava recusando, não estava aceitando para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens estava ali. Muitas das vezes, o momento em que a gente peca é quando estamos só. O momento que a gente erra é quando estamos só.
no momento em que a gente olha para um lado, para o outro, olha o nosso redor, a nossa volta e não vê ninguém ao nosso lado, é aonde Satanás ele lança os dardos inflamados dele, aonde ele lança a sua seta, aonde ele lança o seu laço, e ele tenta prender, tenta tragar, tenta ferir o crente. É no momento quando nós achamos que estamos só, mas nunca estamos só. Porque Jesus disse, eu estarei contigo até o dia em que eu voltar. O Senhor, o nosso Deus também, ele se faz presente em nossa vida até o dia em que estivermos próximo dele. Então sucedeu num certo dia em que veio à casa para fazer o serviço, para cumprir com a sua obrigação. E nenhum dos homens de Potifar estava ali na casa. Então aquela mulher astuta que estava tentando levar José a caminhar pelo caminho do mal. Ela lhe pegou pela sua roupa, puxou-lhe pelo braço, dizendo-lhe, deita-te comigo. Porém, José, ele diz, anteriormente, no versículo 9, pecaria eu contra Deus cometendo tal maldade? Então ele vendo que aquela situação era perigosa para ele, a única saída que ele teve foi, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Quem dera, irmãos, quantos de nós, quando o mal vier nos tentar, nós pudermos ser como José. Aqui não foi um ato de covardia, aqui foi realmente um ato de coragem, de prudência, de temor a Deus, em fugir do mal, em fugir da aparência do mal, em ser prudente quando ele prevê, ele sentir que aquilo ali é mal, é ruim, é danoso, que aquilo ali é prejudicial para a vida dele. E por temer a Deus, guardar a palavra, então ele fugiu. Deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Quem dera quantos de nós, irmãos, num momento como esse, possamos ter essa atitude de José, fugir da aparência do mal e não pecar contra Deus, não transgredir a lei de Deus, não transgredir a palavra de Deus, não andar pelo caminho contrário à vontade de Deus. Provérbios capítulo 14 e versículo 16. Vamos ler mais um versículo aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 16, porque diz assim, o sábio tem, aquele que é sábio. Ser sábio é ser prudente, ser zeloso, ser cauteloso, ser diligente, estar atento a tudo aquilo que está à sua volta. Ser sábio é você ser conhecedor. Ser sábio é você poder ouvir e poder fazer. Então aqui o sábio, ele tem. O sábio, ele tem temor em sua vida. A Bíblia nos ensina somente a temer a Deus, mas com relação a aquilo que nos faz mal, aquilo que vai nos trazer dano, devemos também temer. E o temer as outras coisas é um tremor, que é ligado ao zelo, que é ligado à cautela, que é ligado à situação de se precaver, de ser diligente. Então o sábio, ele teme. E por temer o mal, por ser zeloso, por ser cauteloso, prudente, ele se desvia do mal. Ele desvia o seu caminho, desvia o seu pensamento, desvia a sua opinião, desvia a sua ação, desvia a sua atitude. Ele não passa adiante para sofrer a pena. Ele não passa adiante para pagar o preço. Ele não quer de maneira nenhuma tomar para si uma cruz pesada, da qual ele não, muitas das vezes, não vai aguentar carregar. Mas o sábio teme e se desvia do mal. Mas o tolo, ele se encoleriza. O tolo é aquele que não escuta, é aquele que não aceita, O tolo é aquele que age de maneira imprudente. O tolo é aquele que não vê o mal como algo danoso, como algo prejudicial. E quando ele é advertido, quando ele é orientado, quando ele é ensinado, instruído,
quando ele ouve que aquilo não é bom para ele, ele acaba se encolerizando, ele fica chateado, fica com raiva, ele fica de maneira incompreensiva a não aceitar aquilo que está sendo dito, porque o motivo, a razão, a circunstância é aquilo que diz aqui no final do versículo. Ele se dá por seguro, ele se acha capacitado, apto, seguro, confiante a prosseguir e a caminhar, mesmo sendo orientado, sendo dito a ele que aquilo vai lhe trazer mal. Quantos pais falam isso para os filhos? Quantos maridos falam isso para as esposas? Quantas esposas falam para os maridos? Quantos filhos, até mesmo os filhos, falam com os pais? Quantos que uns para com os outros, né? A Bíblia diz, admoestai-vos, adverti-vos, né? Orientai-vos uns aos outros. E quando alguém nos fala algo, quando falamos algo para alguém, a pessoa ela não compreende, ela não aceita, ela não entende, tem atitude de meninice, né? Ou atitude de tolice, como Provérbios 14:16 diz, e não aceita, se encoleriza, fica com raiva, fica irado, fica chateado, fica triste e se mantém na sua posição, dizendo, olha, o que eu penso, o que eu acho, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer, ou o que eu fiz, o que eu já falei com toda a segurança, fiz com toda a segurança. Ele se mantém, se dá seguro. Mas concluindo o versículo, o sábio teme e se desvia do mal, mas aquele que é tolo se encoleriza e se dá por seguro. Provérbios capítulo 16, versículo 17. Vamos caminhando para uma conclusão, porque aqui ele diz, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. Aquele que quer viver uma maneira reta, justa, digna, e isso é fazendo em conformidade com o que as Escrituras diz, é obedecendo a palavra do Senhor, é perseverando na palavra do Senhor, é caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, é dependendo cada vez mais de Deus. Então, os retos, ou os justos, isso aqui é para o crente, eles fazem, né? Eles conduzem a sua vida, o seu falar, o seu agir, o seu caminhar, de maneira a se desviar do mal, a passar de largo quando vê o mal, a não aceitar o mal, a não estar próximo daquilo que é mal, a não conviver com aquilo ou com aqueles que praticam o mal, a não caminhar de maneira a praticar o mal, muito pelo contrário, se desviam do mal. Porque o que guarda o seu caminho, o que guarda a sua vida, o que guarda as suas palavras, o que guarda os seus comportamentos, o que guarda e o guardar aqui é colocar, depositar, confiar nas mãos de Deus. Ele preserva a sua alma, ou ele preserva a sua vida, né? Ele protege, ele cuida de si mesmo. Então, aqueles que querem trilhar um caminho reto, um caminho santo, um caminho puro, um caminho que louva e agrade a Deus, é se desviando do mal. Fazendo assim, você vai guardar, proteger o seu caminho, vai preservar, vai cuidar única e exclusivamente da sua vida ou da sua maneira de viver. E para aplicação, nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 13, Sermão da Montanha, um texto muito lido pelos irmãos e versículos maravilhosos a serem seguidos. E se aplicar aqui o versículo 13, porque a dependência realmente é de Deus. Porque no versículo 13 de Mateus capítulo 6, versículo 13 diz, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Costumamos dizer, né, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe com que as tentações ao vir em nossas vidas nos faça cair, se prostrar, nos faça estar disposto a aceitar a tentação. Mas o que precisamos de Ti, Senhor, é que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos preserve do mal, que o Senhor livre-nos de tudo aquilo que é mal à nossa vida.
Esse é o momento onde os discípulos falaram para o Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a orar. E uma das frases, um dos momentos, uma das situações que faz parte da nossa oração no dia a dia é: Senhor, nos livra da tentação e nos livra do mal. Que cada vez mais, irmãos, possamos continuar esperando no Senhor e Deus continue nos livrando de todo o mal. E quando o mal vier à nossa vista, possamos fazer aquilo que Paulo ensinou aos irmãos de Tessalônica: se abster de toda a aparência do mal, para que, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, possamos fazer para a glória de Deus, e que as nossas orações, que todo o trabalho que fizemos para o Senhor, tudo aquilo que nós viemos a fazer para o Senhor, chegue diante do trono da Tua graça como um cheiro suave e agradável a Ele. Uma boa noite e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.